Nós vamos dar início então à nossa ministração. Eu queria convidá-lo nesse momento a uma oração. Nós vamos apresentar ao Senhor as nossas vidas e a expectativa do nosso coração é que você possa ser tocado mesmo pelo Senhor. Pai, agora em nome do Senhor Jesus eu quero apresentar esta vida que está, ó Deus, agora me ouvindo na sua casa, no seu trabalho. Eu peço que o Senhor esteja tocando esta vida, este coração, ó Deus, trazendo uma revolução a esta família através da Tua Palavra, porque sabemos que a Tua Palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes e penetra a ponto de dividir, Senhor, alma e espírito, juntas e medulas. Senhor, traz sobre esta vida agora a Tua Palavra, o Teu Espírito, a Tua bênção. Eu oro agora em nome de Jesus. Amém. Queria compartilhar com você uma série de estudos e hoje nós vamos falar, nessa série, nós vamos começar falando sobre adoção. Adoção faz parte da nossa regeneração, isso faz parte da nossa salvação, da doutrina da nossa salvação em Cristo Jesus. Porque quando fomos salvos, a gente não simplesmente saiu do inferno, não fomos apenas tirados das trevas, mas muito mais aconteceu conosco. E uma das coisas importantíssimas que aconteceram conosco foi que nós saímos da filiação das trevas e nos tornamos filhos de Deus. E eu queria falar um pouco sobre isso em João, no capítulo 1. Nós vamos ler essa palavra, eu queria compartilhar com você. O versículo 12, ele diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aconteceu algo fabuloso na nossa salvação. Deus não tinha apenas o projeto de nos salvar, Ele não tinha apenas o projeto de nos tirar das trevas. Deus queria fazer muito mais conosco. Ele queria devolver a nós a nossa genealogia, Ele queria nos devolver a nossa filiação. Por isso, a palavra do Senhor nos afirma, principalmente através do apóstolo Paulo, quem apresenta o termo adoção, a palavra do Senhor nos ensina, então, que a nossa filiação foi devolvida. Nós nos tornamos filhos de Deus. João vai dizer que esta filiação se dá àqueles que creem no seu nome. O fato de crer em Jesus nos traz de volta a filiação. Portanto, não é qualquer pessoa que é filha de Deus. Não é qualquer um que é filho de Deus. Não é o fato simplesmente de o homem existir que ele se torna filho de Deus. Segundo a palavra de Deus, essa filiação nos é dada por meio de Jesus Cristo. Portanto, querida, é importante você entender isso. Quando você passa a crer em Cristo Jesus, e quando eu digo crer, não estou falando em apenas você acreditar em Cristo, porque muitos de nós acreditamos em Cristo Jesus, acreditamos que Ele veio, acreditamos que Ele morreu na cruz, e até mesmo acreditamos que Ele ressuscitou dentre os mortos. Mas isso não é o suficiente. Ao acreditar que a Bíblia nos ensina, que ela nos orienta, significa obedecer às palavras de Cristo, significa entender que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele é aquele que manda, é aquele que dirige, é aquele que governa. Portanto, se Ele tem as palavras de vida eterna, se Ele tem os mandamentos, se Ele tem a palavra de vida, nós precisamos ser seus discípulos. Jesus não veio aqui na terra com o propósito de pregar, de nos ensinar a crer em Deus. Jesus veio nos ensinar a palavra de Deus, a fim de que sejamos obedientes a Deus. Então o propósito não era apenas acreditar que Deus existia, não era acreditar que Deus estava lá no céu. O propósito é muito maior do que isso. O propósito
é que nós nos tornemos filhos de Deus. E para tornar filho de Deus, eu preciso obedecer a Deus. Aqueles que se dispõem a obedecer são denominados por Jesus de discípulos. Quem é o discípulo? O discípulo é aquele que aprende, é aquele que vai, que obedece às palavras de Jesus. Então, todos nós fomos chamados para ser discípulo. Agora, o interessante é que para fazer parte dessa filiação, fomos adotados, entramos na família de Deus pela fé em Cristo Jesus, e agora nós precisamos caminhar uma vida de obediência. Jesus disse que aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser seu discípulo, ou seja, não tem condições de ser um filho de Deus. Portanto, a renúncia é o primeiro passo para aquele que quer fazer parte desta família, que quer fazer parte dessa filiação. Meu irmão, meu querido, meu amigo, você que está me ouvindo, presta atenção nisso. Jesus não quer apenas que você acredite nele. Ele quer a sua vida. Ele quer a sua obediência. Ele quer a sua fidelidade. Obedecer a Deus é fundamental. Obedecer a palavra de Deus é fundamental. Eu conheço muita gente que fala que crê em Cristo, que acredita mesmo no caminho da salvação, mas muitas vezes elas não obedecem à palavra de Jesus. Então, João nos diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus. Quem são? A saber, os que creem no seu nome. Aqueles que creem, aqueles que estão dispostos a seguir, aqueles que estão dispostos a abrir mão da vida, esses são feitos filhos de Deus. Então a nossa filiação, ela começa por aí. Então o que é o espetacular da coisa? É que quando Deus nos resgata das trevas, Ele não apenas quer que nós sejamos seus discípulos, Ele quer que sejamos filhos. Tem muita gente que está abandonada, veio de um contexto familiar muito turbulento, em crise, talvez até com rejeição de pai, de mãe, sofreu muito por causa disso, e é muita gente mesmo que passa por isso. Mas há uma história que foi escrita por Deus que é diferente. O propósito de Deus é que todos nós sejamos seus filhos. Deus quer nos adotar. Deus quer adotar você. Deus quer adotar toda a humanidade, porque Ele criou a humanidade para ser a sua imagem conforme a sua semelhança. Então Deus tem essa expectativa com você, Ele tem essa expectativa com a sua família. Deus tem essa esperança, por isso que Ele envia Jesus. Deus não desiste de resgatar você, Deus não desiste da sua vida. Talvez você esteja pensando que Deus te abandonou, esqueceu de você, mas tenha certeza que não, porque senão Jesus não teria vindo morrer naquela cruz do Calvário. Ele usaria um outro método para salvar algumas pessoas, mas a Bíblia diz que Ele amou o mundo, que Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa que você e eu estamos inclusos nisso. Nós fomos incluídos por causa do amor de Jesus. Não é mérito seu, não é mérito meu, não é pelo que você faz, não é pelo que eu faço. É simplesmente por causa do amor de Deus. Deus ama você não pelo que você faz ou deixou de fazer. Deus ama você não pelas coisas que você realiza. Deus ama você porque você foi criado para ser a imagem e a semelhança de Deus. Você não foi criado para ser uma anomalia. Você não foi criado para ser um estorvo da criação. Você foi criado para fazer parte de um contexto sublime, maravilhoso. E esse contexto não é nem celestial, esse contexto é de família. Deus quer que você seja filho. Deus quer te tornar filho dele. E o que um filho faz? Um filho não tem apenas a liberdade na casa do pai. O filho tem mais do que isso. O filho é herdeiro. Segundo a palavra de Deus, o filho é herdeiro de todas as coisas. Ele tem a herança do Pai. Quando a gente vai lá para Gálatas, no capítulo 4, verso 1: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo,
posto que é Ele Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Sabe o que isso significa, querido? Presta atenção nessa verdade. A Bíblia está falando aqui para você que nós estávamos menores, assim como um filho menor tem direito à herança, mas ele não pode usufruir porque há tutores, há responsáveis sobre aquela criança. Da mesma maneira como uma criança não pode herdar o bem do pai, nós não podemos herdar o bem do pai porque estávamos escravos ou somos escravos do pecado, segundo a lei. Porque a lei, ela afirma o que é pecado. E quando a lei vai discriminar o pecado, nós vamos ver que nós nos enquadramos nos critérios de pecado da lei. Então o pecado não é simplesmente aquilo que nós achamos que é. O pecado é aquilo que a lei, que a palavra de Deus diz que é. Então, quando nós obedecemos, quando nós observamos a lei, nós vamos ver que nós estamos enquadrados na escravidão. Ou seja, eu e você estamos sob a lei, sob o comando, sobre a escravidão do pecado, que a lei determina. Portanto, nós não temos direito a nada de Deus, a nenhuma herança. Nós não temos direito a absolutamente nada, porque estamos sob a curadoria, sobre a tutoria da lei. Então isso significa que nós estamos presos, amarrados, mas a partir do momento em que Jesus Cristo entra na nossa vida, que nós começamos a submeter a nossa vida a Cristo Jesus. Por que submeter a nossa vida a Cristo Jesus? Porque Cristo Jesus foi quem, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que Ele é o herdeiro de todas as coisas. Então observe, se Jesus é o herdeiro de todas as coisas, Ele é o Filho que já saiu, alcançou a maioridade. Ele é o Filho que alcançou a plenitude. Ele conseguiu, Ele teve do Pai toda a herança. Agora, a partir do momento em que nós agimos como Jesus, nós também alcançamos a nossa maioridade. É por isso que é importante nós sermos discípulos de Jesus Cristo. É por isso que é importante aprendermos a pensar como Jesus, a falar como Jesus, a agir como Jesus. Cristo quer que você o siga, seja seu discípulo. E quando nós cremos em Jesus Cristo, então a Bíblia diz que nós saímos da menor idade, da tutela da lei, e nós entramos então na bênção da herança de Deus. Nos tornamos herdeiros de todas as coisas. Nós herdamos de Deus as promessas, a vida. Mais do que isso, herdamos a filiação. O que um filho tem direito? Um filho tem direito a tudo que o pai tem, mas mais do que isso, um filho tem liberdade com o pai. Crer em Jesus te dá liberdade para estar junto do Pai, para ter o zelo, o cuidado, o amor, o carinho do Pai, a atenção do Pai. Muita gente sente a necessidade de uma atenção de um pai, da presença de um pai, do apoio de um pai, da força, da coragem, das palavras de sabedoria de um pai. Deus é o nosso Pai, e Ele não é invisível, Ele é real. Ele não é irreal, Ele não é uma fantasia, Ele não é uma filosofia. Ele é real. E Ele está presente na vida da sua igreja, do seu povo. Quando eu digo que Deus não é invisível, eu digo que Ele se encarna, primeiro na pessoa de Jesus, segundo na sua igreja. E é através da igreja que Deus se manifesta. Por isso,
É importante que você entenda Cristo Jesus e aceite as suas palavras, a sua vida, obedeça-o, o ame, para que você possa experimentar a vida de Deus. Porque Deus, Ele quer ser seu Pai. Quando nós falamos de adoção, nós estamos falando do maior projeto, maior sonho, maior desejo de Deus. Porque Deus quer adotar você. Deus quer ter você perto dEle. Deus quer você com Ele. Sabe essa história que você está vivendo, de dor, muitas vezes de angústia, de problemas na sua família, e de repente você precisa de um apoio, você precisa de alguém que lhe dê uma palavra certa na hora certa, porque você vai ouvir muito conselho de muita gente, você vai ouvir palavra de muita gente, mas você precisa encontrar a palavra certa, e você só vai poder encontrar a palavra certa em Deus. Somente Deus tem as palavras de vida eterna. Somente Deus tem as palavras de amor. João vai dizer que Deus é amor. Deus o ama. Deus o ama e Ele quer que você seja seu filho. Por isso nós vamos encerrar esse momento. E eu gostaria de orar com você. Vamos orar mais uma vez? Pai, nesse momento eu quero apresentar esta vida diante do Senhor. Eu quero colocar este coração diante de Ti. Esta vida que hoje ouviu a respeito da sua filiação. Há um projeto para essa vida. O Senhor deseja que esta pessoa se torne filha de Deus. Diante da dor, da angústia, diante da tristeza, da amargura, há uma solidão, há uma ansiedade nesse coração, há uma expectativa, há um desejo. E nessa noite, neste momento, eu peço que o Senhor visite esse coração, visita esta vida, visita, Senhor, essa família, muda essa história. Essa pessoa precisa ser filha, precisa ser filho. Por isso tome-a agora diante da Tua presença e a receba pela fé em Cristo Jesus. Senhor, quero abençoar essa vida agora. Eu quero abençoar esta história, a fim de que a Tua mão esteja sobre ela, sobre ele, e que haja uma transformação no poder do nome de Jesus. Traz paz a esse coração agora, Senhor. Traz a Tua paz que excede a todo o entendimento. Esta é a minha oração no nome do Senhor Jesus, e que Deus o abençoe para a glória do Seu nome. Um beijo e até a próxima.